essa peça, eu vou usar 4 fios de amigurumi. Esse daqui é a cor amarelo, verde, laranja e marrom. Também nós vamos precisar de um kit desse que a gente faz mochila, né? Porque é uma mochila. Então, esse que foi comprado aqui na Viva Arte. Vou tirar aqui, ó, o selinho pra gente abrir pra vocês verem como que é. Nesse kit aqui, ele contém, muito fácil, viu, gente? Olha, a parte da tampa, aqui da bolsa, né, da mochila, já com o fechinho aqui. Essa é a parte do fundo, tá? E depois temos as alças. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o corpo aqui subindo da mochila, ok? Então, essas peças que eu vou guardar, porque eu só vou usar depois. Por enquanto, nós vamos usar só o fundo. Você vai precisar também de uma agulha de crochê. Eu vou usar... Você usa assim, ó, 3 ou 3,5 se o seu ponto for muito largo. Ou você usa a 4 se o seu ponto for muito justo, tá bom? Então, você vê, puxa a linha, vê qual é melhor para você também, para você poder usar no seu trabalho, beleza? Então, vamos começar o nosso trabalho. Vamos iniciar o trabalho com o fio marrom. Vou fazer uma argolinha aqui, que é o início do trabalho. Agora, eu fiz uma argolinha. Eu vim aqui na parte de trás da nossa peça com a agulha número 3,5. Insiro a agulha, laço o fio e puxo para o lado de cá. Eu deixo a corrente bem estendida e vou para o próximo buraquinho. Vou laçar o meu fio aqui atrás, só o fio que vem do novelo, tá? Olha, laço o fio aqui atrás, na agulha, passo para frente e tiro. Estico bem a correntinha até o próximo ponto. Você estica fazendo assim com a agulha, tá? Para que ele fique certinho, não fique nem frouxo, nem muito apertado. Laça o fio e puxa. E assim, nós vamos dando a volta em toda a nossa peça aqui no fundo. Chegou aqui, você dá a volta, igualzinho, e vai fazendo o seu ponto. Eu pego a agulha dessa maneira, que eu acho mais fácil para pegar o ponto lá atrás. Ele vai ficando assim, formando correntinhas. E do outro lado, ele fica pontilhado. Olha, avesso. Agora, esse ponto, ele é múltiplo de 18. Então, aqui, tudo é matemática, certo? Aqui, nessa volta inteirinha, nós temos 52 furos. Só que em cada furo, eu vou fazer 3 pontos. Se eu fizer 3 pontos em cada furo, então são 52 vezes 3, vai dar 156 pontos, certo? Agora, nós vamos trabalhar com múltiplo de 16. 16 vezes 10 dá 160 pontos. Se eu só tenho 156 pontos, vão faltar aqui 160 menos 156, 4 pontos, certo? Então, em cada canto, como nós vamos distribuir isso? Como são 4 pontos que tá faltando, em cada canto do que eu fizer 3 pontos, eu vou fazer 4 pontos, ok? Então, vai ficar 3 pontos, mais um aqui dá 4, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Fica com 4 pontos em cada canto, totalizando os 160 pontos para ser o múltiplo de 16 pontos. Agora, vamos na prática? Então, vamos subir aqui. Eu vou fazer um ponto, né? São 3 pontos em cada espaço. 1, 2 e 3. Chega aqui no próximo, você puxa esse ponto do caseado que você fez pra cá, ó. E depois dele, você vai fazer os 3 pontos. Porque nós vamos preencher esse espacinho aqui que ficou, né? Do furinho, tá? Ó, 2 e 3. Se você quiser pegar no meio da corrente, você também pode. Daí, você vai pegar bem no meio da corrente aqui e vai fazer os 3 pontos. E ela vai ficar assim, ó, mais aberta. Ó. Eu prefiro pegar depois dela, tá? Porque daí eu fico com as 2 perninhas aqui aparecendo. Vamos desmanchar aqui então, né? Ó. Chega aqui. Depois, né, da corrente, na parte de cima da corrente,
Um, dois e três. Vamos fazer isso até chegar no canto, e no canto eu mostro para vocês como que a gente vai fazer. É muito fácil, só vou... Fiz 3 em cada buraquinho, né? E quando chega aqui, ó, nessa virada, porque aqui já tá reto, tá vendo? Então, aqui é a parte reta, aqui é a virada. Nessa virada que nós vamos fazer os 4 pontos, tá? Um ponto a mais. Então, eu faço 1, 2, 3 e 4 pontos. E agora, continua fazendo 3, 3, 3, 3. Quando chega aqui nessa virada, você faz 4. Nessa virada, 4. E nessa última virada, 4. Tá bom? E daí, nós vamos ter o número total dos pontos que nós precisamos, que são 160 pontos para fazer o nosso trabalho. Toda a volta feita. Então, nós temos aqui 160 pontos, certo? Vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto que eu fiz. Laço o fio. E vou subir 2 correntes. 1, 2 correntes. Laço o fio e faço um ponto alto debaixo aqui da próxima corrente. Ou seja, no ponto alto de base. Quando eu fiz aqui, esses 2 pontos, é aqueles 2 pontos que vão ficar junto, tá? Então, como são 16, no caso seria 8 e 8, né? Como eu já fiz 2, faltam 6 pontos. 1, olha, debaixo da correntinha, tá? 2. Aqui, esses 2 pontos a gente vai esquecer. Vamos fazer 6 aqui. 2. É duro no começo, depois fica fácil, tá? 3. 4. 5. E 6 pontos. Aqui, com 6 pontos, mais esses 2 aqui, são 8. Então, vamos ver. 2, 4, 6, 8, certo? Depois que eu fiz os 8 pontos no total, contando aqueles 2, eu vou fazer aqui uma corrente. Laço o fio e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Assim. Agora, eu vou ter que fazer aqui mais 6 pontos altos e depois 2 que nós vamos fazer a diminuição. Então, é sempre 6 mais 2, 6 mais 2, tá? Olha, tem um aqui, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Nós temos que completar os 8 pontos, certo? Porque o 8 com 8 dá 16, né? Então, como eu fiz aqui 6 pontos, eu vou fazer aqui um ponto alto sem terminar, só tiro uma vez e deixo, olha, um ponto alto sem terminar, deixo na agulha. No próximo ponto, um ponto alto sem terminar e deixo na agulha. Agora sim, eu tiro tudo de uma vez só. Então, ele vai ficar assim, olha, ok? Agora, para iniciar aqui, como que é? Se a gente já fez essa camada aqui, vai ser tudo camada de repetição, tá? Então, como que é a próxima? A gente vem aqui, pega no próximo ponto. 1, sem terminar, e 2, sem terminar. E junta tudo, tá? Agora, a gente vai fazer mais 6 pontos altos. 1, 2,
3, 4, 5 e 6 pontos altos. Agora, nós vamos fazer essa abertura. Se você ficar com medo de você se perder, porque a gente vai contar sempre, tá? Nas carreiras depois de cima vai ser mais fácil. Então, aqui, ó, 3, 2, 4, 6, 8 com esses dois juntos. Aqui nós juntamos tudo. Então, aqui eu vou pôr, olha, um marcadorzinho. Só aí para ensinar vocês a colocarem um marcadorzinho, tá? Mas vocês vão ver que não é necessário depois na próxima carreira. Então, olha, eu fiz aqui um ponto alto. Aqui tem, opa, 2, 4, 6, 8 pontos, né? Agora eu faço aqui duas correntes, não, uma corrente só, vou fazer menos nessa. E um ponto alto no próximo ponto. Agora, eu vou concluir aqui com esse que eu fiz, mais 5 pontos, que vão completar 6 pontos, tá? Então, 2, 3, 4, 5. Opa, tô chegando aqui na curvinha, né? Mas nós não vamos fazer curva, tá? 5, olha, 3, 4, 5. Tá aberto aqui, ó. 2, 4, 5, 6 pontos. E agora, nós vamos fazer aqueles pontos juntos. Então, você vai fazer aqui, olha. Um ponto alto, sem terminar, que é igual esse daqui que nós fizemos aqui, tá? Um ponto alto sem terminar. No próximo ponto, mais um ponto alto, sem terminar. E agora, tira tudo de uma vez só. Aqui nós já fizemos uma diminuição. Então, olha, 2, 4, 6, 8 pontos. Vamos continuar aqui. Vamos fazer agora, que é o início, né? Como se fosse aqui. É 2 pontos altos, sem terminar. 2. E tira de uma vez só. E agora, eu continuo fazendo aqui os nossos, completando os nossos pontos. Então, eu vou ter que fazer mais 6 pontos altos. Para inteirar 8 com esses dois. Nós não vamos fazer aumento nos cantos nem nada, porque ela vai ter que começar a subir, tá? Senão não vai dar certo. Olha, aqui então tem, olha, 2 juntos, né? Aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu faço aqui, olha, mais 2 pontos aqui, 7. E vai completar o 8, por causa daqueles 2 primeiros, né? Vamos somar de novo. Olha, ele tá junto aqui, então fica, olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Completou os 8 pontos, nós vamos fazer a abertura novamente, tá? Para ele formar depois o nosso zigue-zague. Uma corrente, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Agora, nós vamos completar os 6 pontos altos, um em cada ponto de base, e mais os 2 pontos altos juntos. Então, você vai ver que é sempre uma repetição, tá? 3, 4, 5, 6, 7. Opa, agora é fechar, né? Olha, aqui eu abri, então agora eu fecho. 3, 6. Para eu fechar, eu venho aqui, faço um ponto alto sem terminar, vou no próximo ponto, faço um ponto alto sem terminar e tiro tudo de uma vez só.
Agora, eu venho aqui no próximo ponto e faço os 2 pontos altos juntos de novo. 1, 2. Tiro de uma vez só. E agora, eu completo os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com os 2 que nós fizemos, deu 8, certo? Então, vamos lá. Aqui foi a abertura, né? Fechamento, aliás. Aqui 2, 2, 4, 6, 8, ok? Olha, aqui tá o fechamento. Agora, nós vamos abrir. Então, a gente faz uma corrente. E no próximo ponto, a gente começa de novo fazendo 6 pontos altos, mais 2 juntos, tá bom? E assim você vai fazendo toda a volta da sua carreira. Todas as laterais, assim, que vai ficar assim, né? Ou assim, tem que ter aqui 8 pontos e 8 pontos, contando com os 2 que a gente diminuir. Ou que depois na próxima carreira a gente vai pular ele. Aí vocês vão prestar bem atenção. Por quê? Um ponto zigue-zague, ele já começa fazendo um zigue-zague. Mas como se trata de um ponto zigue-zague com uma base reta de couro, de acetato que você tiver aí, nós temos que fazer desse jeito para depois começar a fazer o trabalho certinho do zigue-zague, tá bom? Vamos continuar. Chegamos aqui no final, termina com 2 pontos juntos, tem os 2 pontos juntos da outra carreira, né? Insiro a agulha, laço o fio e passo por dentro da corrente, que eu vou fechar ele num ponto baixíssimo, tá? Enroscou aqui, deixa eu voltar. Ó, passo por dentro, né, dos 2 pontos ali em cima, laço o fio e puxo por dentro da última correntinha. Fechei ele no ponto baixíssimo. Eu vou trocar de cor agora, para vocês verem como que troca de cor também e para visualizar melhor esse ponto aqui da segunda carreira que nós vamos iniciar. A primeira carreira, essa primeira carreira é a mais importante. Você contando os pontos direitinho, você vai fazer. Outra coisa que o pessoal pergunta, a distância de um ponto aqui para o outro é de 1 centímetro, tá, gente? Ó, dá 1 centímetro aqui de distância. Vou pegar uma fita métrica aqui para vocês verem. Ó, tá quebrada aqui, ó. Do 4 pro 5, ó lá. Do 5 pro 6. Então, dá, entre um buraquinho e outro, dá 1 centímetro, tá? Então, varia muito, né? A peça que você comprou, tudo. Agora, vamos chegar aqui nessa próxima carreira. Eu vou fazer o seguinte. Como aqui os 2 pontos juntos, que terminou em 2 pontos juntos aqui, eu venho aqui nesse segundo ponto, insiro a agulha, vou pegar a cor tangerina, tá? Essa cor tangerina, se você quiser comprar igual, é tangerina 4445, tá bom? Tem gente que compra pela cor, né? Pelo número. Ó, agora eu vou inserir minha agulha aqui, vou fazer a primeira laçadinha, pra já ficar selada. Esses fios que vai ficar dentro, depois a gente remata, olha. Faço uma laçadinha. Para iniciar, você vai pular um ponto só, daquele duplo, você pula um, que é a correntinha. Então, agora, vamos subir aqui 2 correntes. Tem gente que sobe 3 correntes, eu costumo subir 2, que é a altura do meu ponto, tá? Então, olha, eu fiz um ponto e faço mais um ponto. Agora, já deu aqueles 2 que ficam junto. Nós vamos chegar aqui, vai ter que abrir. Então, se tem 2 pontos, faltam 6 pontos para dar 8, tá? Então, tem 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, 6 pontos aqui. Ó, 2 pontos junto, que vai ser
mais 4 pontos dá 6, mas faltam 2 pontos, né? Esses 2 pontos nós vamos colocar aqui nesse meio. Nesse meio nós vamos fazer aqui, olha, 2 pontos altos. Opa! 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos no mesmo espaço. É duro gravar e fazer o crochê, né? Parece que é tão difícil, mas não é. Olha, 2 pontos altos no mesmo espaço. E agora, eu sigo fazendo aqui, em cada ponto, um ponto alto. Se eu tenho 2 que eu já comecei, faltam 6, né? Então, vamos lá. Bem aqui no próximo, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Antes, olha, o 6 cai antes dos 2 pontos que nós unimos. Ó, tem uma dupla aqui e uma dupla aqui, né, que nós unimos. 2, 4, 6, para dar 8, a gente faz 2 junto. Então, 1 e 2. Fecho aqui. Depois que nós fechamos esse daqui, a gente pula esses 2 pontos e vamos nos outros. Então, olha, praticamente na base são 4, porque é 2 fechados junto e aqui. Então, vamos fazer 1 e 2 novamente juntos. Termina com 2 junto e começa com 2 junto, tá? Assim. E agora, nós vamos ter que completar os 8 pontos. Então, tem 2, certo? 2, 3, opa, 3, 4, 5 e 6. Olha, 2, que tá junto, 2, 4, 6. Faltam 2 pontos para dar 8. A gente vem nesse orifício, tá vendo como o crochê se encarrega de levar a gente certinho onde tem que ir? Faço 2 pontos aqui. Uma corrente e 2 pontos no mesmo espaço. Continuo fazendo mais 6 pontos. Lembrando que a gente fez 2, vai ter que dar 8. Só que antes de terminar os 6 pontos, a gente vai ter que fazer ele duplo, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6. Já chegamos aqui na dupla. 2, 4, 2, 4, 6. E agora, os dois, aqui antes dos 2 juntos, né? Temos 2 juntos aqui, olha. Aqui e aqui, ó. Tá bem aqui, dá pra enxergar bem? Então, eu faço aqui. 1 e 2 pontos, ele chega antes da dupla, olha lá. E fecha. Então, vamos contar. 2, 4, 6, 8 pontos. Fechei aqui, o próximo que eu vou iniciar é 2 juntos, né? Só que eu pulo esses 2 que a gente juntou aqui embaixo. Pulo eles, venho no próximo ponto e faço 2 pontos altos junto. 2 pontos altos sem terminar e terminando assim com uma laçadinha. Então, olha como que ele vai ficando. Ele já vai formando o zigue-zague. Nós vamos dar toda a volta assim, e eu já volto mostrando a próxima carreira, que é uma repetição. Depois, é só fazer isso, não tem mais segredo nenhum, tá? Depois que eu uni, eu venho aqui com a corrente até o segundo ponto, subo 2 correntes, e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Ficamos com 2 novamente juntos. Agora, nós vamos ter que fazer 6 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, para inteirar 8 pontos. 2, 3, 4, né? 5, 6. E agora, nesse meio, sempre assim, nós vamos fazer 2 pontos.
uma corrente e 2 pontos no mesmo espaço. 1 e 2. Agora, como que a gente vai fazer? Eu coloquei 2 pontos no mesmo espaço, né? Vou no próximo ponto e faço mais 6 pontos. Ou seja, os 2 últimos nós vamos fazer juntos, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Olha, então aqui tem 2, os 2 juntos, 2, 4, 6, agora inteira 8, né? Então, eu faço um ponto aqui, sem terminar, e outro aqui. O que acontece? Deu 8 pontos. Fecho os 2 juntos, pulo esses 2 aqui, ó, que nós fechamos ele. A gente pula, então, praticamente, a gente vai pular 1, 2, 3, 4 pontos, certo? Laço o fio, vou no próximo ponto. Faço sem terminar. E no próximo, sem terminar. E agora, eu puxo todo o fio por dentro. Nós fechamos novamente aqui. Então, a gente vai abrir aqui e fechar aqui. Abrir e fechar. Vamos fazer mais um. Temos 2 pontos. 3, 4, 5, 6. E agora aqui no meio, 2 pontos. Para completar os 8. 8 pontos. Uma corrente. E mais 2 pontos no mesmo espaço. 1 e 2. E agora, eu vou no próximo ponto, vou fazer mais 4 pontos, que vai tirar 6, né? 3, 4, 5 e 6. Agora, os 2 últimos é sem tirar da agulha. 7, sem terminar o ponto inteiro, né? 8. Tiro tudo junto. Pulo esses 4 pontos aqui, 1, 2, 3, 4, contando da base. E vou para o intervalo aqui, antes do ponto, depois dos 4. Vou fazer mais um ponto sem terminar. No próximo ponto, um ponto sem terminar. E passo tudo junto. Fechamos novamente. Então, olha, abre e fecha, abre e fecha. E você vai perceber que ele já tá formando o ponto chevron, o ponto zigue-zague. Eu vou fazer no total 4 carreiras de cada cor. Depois dessa aqui, eu vou usar essa, que essa daqui é o canário 1289. E depois do canário, eu vou usar o verde-limão, que é o 5583. E volto, depois do verde-limão, com o marrom novamente, que é da mesma cor do fundo da bolsa. Só que agora de 4 em 4 carreiras. Até a altura desejada da nossa peça. Beleza? Sempre essa repetição. Fecha 2, abre 2. Fecha 2, abre 2, tá? Então, aqui eu fiz as carreiras, né? Fiz 4 carreiras de cada cor, que são 4 cores. E depois aqui, eu fiz 2 carreiras de cada cor. Fiz 2 laranja, amarela, verde. Agora, nós vamos fazer o acabamento em marrom. Como é que você vai fazer o acabamento marrom em linha reta? Eu vou mostrar para vocês agora. Aqui eu já fiz um teste para ver como que ficava, né? Se estava dando certo. Então, agora eu vou ensinar vocês a fazerem isso daqui. Então, aqui, esse primeiro ponto aqui é um ponto baixíssimo. Que você insere a agulha, laça o fio e tira de uma vez só. Nos 2 próximos pontos, você vai fazer 2 pontos baixos. 1 e 2 pontos baixos. No próximo, 2 meio ponto alto. 1 e 2 meio ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. 1 e 2. E agora, 2 voltas na agulha, nós vamos pegar nessa junção aqui, onde a gente fez a diminuição, um ponto alto duplo. No meio,
um ponto alto duplo. E aqui nesse primeiro ponto, que foi a junção, um ponto alto duplo. Agora, nós vamos espelhar desse lado que nós fizemos aqui. Então, nós vamos fazer, fizemos o ponto alto duplo, né? 2 pontos altos, sempre no ponto de base, tá? 2 meio ponto alto, 2 pontos baixos, e terminamos num ponto baixíssimo. Então, olha como que ele vai ficar dessa maneira. Aí, se você não entendeu, você volta o vídeo, tá? Ele começa sempre aqui, olha, começa sempre aqui num ponto baixíssimo, vai aumentando os pontos, depois vai espelhando de lá pra cá, vai diminuindo os pontos. Eu fiz assim porque eu tenho 9 pontos. Se você tiver mais pontos ou menos pontos aqui, você vai ter que fazer a divisória. Por exemplo, se você tiver muito mais pontos, você pode fazer 3 pontos baixos, 3 pontos altos, 3 pontos altos duplo. É você que vai ver o modo que ele vai ficando assim, retinho, tá? Vou voltar novamente aqui, olha, um ponto baixíssimo, sempre de 2 em 2. 2 pontos baixos, 2 meio ponto alto, 2 pontos altos por inteiro. E um ponto alto duplo, tirando 3 vezes da agulha. Um ponto alto duplo aqui nesse meio. Um ponto alto duplo na primeira junção. 2 pontos altos agora. Então, sempre aqui no meio, são 3 pontos altos duplo, porque pega aqui, pega nesse meio aqui e pega aqui, para ele poder ficar reto, tá? Então, 2 pontos altos, 2 meio ponto alto agora, se dá a laçada na agulha e tira tudo de uma vez, 2 pontos baixos, e um ponto baixíssimo. Beleza? Você vai fazer isso por toda a volta, e depois nós vamos fazer só ponto baixo, formando uma barra. Bonito. Então, do que eu fazer aquele ponto baixo, eu vou fazer aqui meio ponto alto em toda a volta. Então, eu subi uma correntinha, venho aqui no próximo ponto, faço meio ponto alto, no próximo ponto, meio ponto alto, já vou embutindo esse fio aqui, né, que é o fio da união, onde a gente cortou e começou. Olha, só meio ponto alto, ele rende bastante, ele fica bem fechadinho. Então, em todos os pontos, só meio ponto alto. Fizemos toda a volta, né? Agora, nós vamos fazer as casinhas para passar o cordão. Então, como que você vai fazer? Eu estou aqui no alto. Então, eu subo mais uma corrente, laço o fio, faço um ponto alto, 2 pontos altos, meio ponto alto, aliás, 2 meio ponto alto, 3 meio ponto alto, 4 e 5 meio ponto alto. Vou fazer mais um 6 meio ponto alto. Vão sobrar 3 pontos aqui e mais 3 aqui. Então, eu faço assim, 1, 2, 3, 4 correntes. Laço meu fio, pulo 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço meio ponto alto. Eu fiz uma casinha, certo? E agora, vamos continuar com meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que nós chegamos aqui no topo, ó. 5. Continuando, meio ponto alto. 6, 7, 8, 9. Olha, 10 pontos aqui. 10 pontos. Agora, a gente faz 3 correntes. 3 correntes. Nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4 correntes, né? 4 correntes. Laça o fio, pula 1, 2, 3. No quarto ponto aqui, você insere a agulha. E faz meio ponto alto.
vejo que nós estamos fazendo as correntinhas bem aqui nessa parte de baixo, onde seria isso daqui, olha, para passar o cordão. Se você quiser uma distância maior, você também pode fazer, tá? Uma distância maior, só que daí ela vai, conforme maior a distância, mais a boca ela vai ficar assim da mochila, ó. Ela vai ficar uma boca assim larga. Então, se eu faço menor, ela vai ficar uma boquinha menor no franzido, né? Aí é você que vai decidir, tá? Então, você conta os pontos. Esses daqui, olha, os 4 pontos aqui de baixo você vai pular e continua os pontos. Depois que nós fizemos a parte de baixo, agora aqui nesse meio das correntinhas, eu vou fazer 4 meio pontos altos. 1, 2, 3, e o quarto eu pego bem aqui nesse primeiro ponto, tá? E agora seguimos fazendo ponto sobre ponto, sempre no meio ponto alto, até o próximo espaço, que seria aqui. Sempre fazendo os 4 pontos, ou seria 3 aqui dentro e 1 aqui fora, né? Damos toda a volta. Agora, aqui, depois que a gente terminar essa carreira, nós vamos fazer mais 3 ou 4 carreiras aqui pra cima, sempre ponto sobre ponto, para terminar a parte de cima da nossa peça. E eu vou voltar mostrando para vocês como é que ficou. E como que vai ser o resto, né, da peça. Toda a parte de cima feita. Aqui ficaram as casinhas, né? Já passei um cordãozinho. Cordão eu fiz de correntinha com 2 fios, tá? E aqui, agora, nós vamos colocar a tampa. Então, como que você vai fazer? Eu vou dividir minha bolsa assim, olha. Metade aqui do desenho aqui. E aqui ficaram 1, 2, 3, 4 desenhos. Na parte de trás, fica a mesma coisa, tá? Porque eu deixei ela bem dividida, assim, olha. Então, como que a gente vai fazer? Você vai pegar o tampão, vai ver qual o tamanho dele, né? Que você pegou. Em cima aqui ou embaixo, eu prefiro em cima aqui nessa barrinha mais justa. Vou colocar o tampão, medindo certinho. A mesma quantidade de pontos, veja bem, olha, pontinha daqui, pontinha da aba. Aqui, pontinha da aba. Aqui vai dar certinho, para que ela não fique torta. E nós vamos pegar uma agulha dessas de fundo grande, tapeçaria, com 2 fios. E como eu marquei aqui, eu vou marcar com uma agulhinha, para que ela não saia do lugar, para que eu possa costurar. Então, eu vou pôr uma agulhinha aqui, nesse furo, tá? Vamos colocar uma agulhinha aqui, nessa ponta. Pegando 2 carreiras para baixo só de fio, tá bom? Que daí a aba fica bem bonita. Ó, fica aqui, certo? E aqui nesse meio nós vamos costurar. Então, eu vou pegar, levantar ela assim. Pegar a minha agulha de tapeçaria. E vamos iniciar o trabalho. Aqui onde eu coloquei a agulhinha, eu vou inserir a agulha lá por baixo. Puxo assim, eu já dei um nó no fio. Esse alfinetinho aqui eu tiro e coloco agora mais pra cá. Se você fez uma bolsa muito grande, você coloca mais agulhinha, tá bom? É só pra segurar, pra ela não sair do lugar. Fechei aqui. Agora, eu venho assim, olha, aqui está a aba. Insiro a agulha em cima e ela sai lá por baixo. Você pode fazer em ponto corrente. Como que é o ponto corrente? Deixa eu puxar aqui assim, que ela está caindo aqui da mesa. O ponto corrente, vou levantar ela assim, vou fazer assim para você ver. Veja bem, eu puxei aqui, o nó está aqui dentro, depois eu vou embutir esse nó, tá? O nó está aqui. Então, eu faço assim, olha, levanto pra cá e venho com a agulha no mesmo buraquinho e passo para o buraquinho seguinte. Na mesma carreira, tá? Puxo e faço assim um ponto corrente. Venho aqui para o próximo, levanto para cá, ponho a agulha dentro da argolinha que eu fiz, levanto para cima, pegando sempre atrás da carreira na mesma altura. Aqui, olha. Na mesma altura, passo a agulha e fiz um ponto corrente.
tá bom? Novamente, e assim você vai prendendo toda a tampa da sua bolsa. Se você quiser prender no ponto alinhavo, também fica bonito, tá bom? Eu prefiro assim no ponto corrente, que ele fica um desenho por cima. Olha que linda. Certo? E vamos pregando até o final, até pegar o último ponto lá. Olha, quando ele tá muito grosso assim, eu seguro a agulha aqui, venho com a agulha aqui por baixo. Veja que ela vai ficar bem dentro da correntinha. E prende. Sempre se certifique que você está pegando aqui certinho, que não vai ficar buraco nessa parte, que você tá fazendo as correntinhas sempre na mesma carreira, tá bom? Novamente, insiro a agulha, como aqui é grosso, então eu vou passar lá pra baixo. Volto com a agulha aqui pra cima, na mesma carreira. Vamos achar o buraquinho aqui, olha. E fiz a correntinha. Vamos fazer isso até o final, para prendermos a nossa tampa da nossa mochila. Tampa colocada. Aí, a gente vai puxar aqui a mochila, né? Pra poder fechar ela assim. Por que que eu já fechei? Porque eu quero medir bem retinho assim, aonde que vai o fecho. Esse fecho aqui, olha, tem que ficar pro lado de dentro da mochila, tá? Então, eu seguro ela bem aqui em cima, venho retinho e eu vou colocar ele bem aqui no meio. Então, sempre dividido aqui, 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3. Vamos colocar bem certinho aqui, ó. Aqui é bem o centro, tá? Então, ficou um desenho pra cima, um desenho pra cima, aqui é o meio. Um desenho pra cima, um desenho pra cima, e aqui é o meio, tá? Então, bem nessa parte aqui, nós vamos colocar o fecho. Então, o que que eu faço? Eu seguro assim a tampa, vou levantar ela, e agora, eu vou pegar aqui embaixo, coloco meu dedo aqui, onde eu sei que vai o fecho, tá? Vou colocar o fecho aqui. Ele vai ter que ficar para o lado de fora. Assim, olha. Eu abro um ponto, né, do zigue-zague. E coloco o fecho aqui pro lado de fora. Ele vai ficar assim. Só que aqui dentro eu vou ter que prender ele, para ele não soltar, certo? Porque ele pode escapar da mochila pro lado de lá. Então, eu vou pegar uma agulha, né, a mesma que eu fiz a parte de cima. Vou pegar aqui na carreira de baixo para não repuxar, sempre na mesma posição. Vamos embutir esse fio aqui. Venho e passo o fecho aqui. O nozinho está assim. Volto. Só que daí, eu não quero que o ponto fique muito aparecendo pro lado de lá, certo? Eu venho aqui, coloco. Se o seu ponto aqui for de outra cor, veja que eu estou usando marrom para combinar com o marrom aqui, não aparecer muito. Então, eu volto aqui no mesmo espaço, insiro a agulha assim, procuro o buraquinho aqui onde está. Vamos ver. Volto, olha, já achei o buraquinho. Volto pra cá, puxo bem. Assim, olha. Puxo, vejo que eu dei praticamente um nozinho. Venho com a agulha aqui por detrás, corro aqui até aonde eu vou, sei que eu vou colocar o pontinho aqui embaixo. Vejo que o bico tá bem aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu pego o ponto lá, passo assim, prendi. Agora, eu venho aqui por cima, vou lá na parte de trás, volto aqui no buraquinho, volto novamente e prendi. Venho com a agulha por baixo, passo aqui por dentro do buraquinho. Vamos ver se a agulha não vai aparecer por lá, não vai. E puxo. Novamente. Insiro a agulha no buraquinho novamente e venho para cima. Vocês vão notar o que que aconteceu aqui. O fecho,
ele entrou para dentro. Então, como que a gente faz? A gente faz ele voltar aqui novamente, aqui nesse lado, pro lado de fora. Eu vou pegar este fio aqui e vou dar uma enroladinha por baixo do ímã. Olha, ele tem um espacinho aqui, o ímã. Então, eu puxo a linha aqui por baixo do ímã. Por que que eu tô fazendo isso? Para ele não entrar dentro da bolsa novamente, senão a bolsa vai engolir ele. Então, eu puxo aqui, vou dar um pontinho. Puxo bem. Deixa eu pegar esse fio que está aqui. E aqui, olha, bem embaixo do ímã. Você tenta levantar o ímã e passa esse fio aqui por baixo. O que você está fazendo? Você está segurando o ímã para a parte de cima da bolsa, para que ele não engula. Agora, eu venho aqui, insiro a agulha aqui onde eu comecei. Puxo bem o fio. Eu vou cortar e arrematar essa ponta. Agora, com o fecho colocado, veja bem, você vai franzir a sua mochila, né? Para poder passear, sair com ela. Vou fazer isso aqui, dar um nozinho só. Venho com a tampa e como é um fecho de imã, ela já grudou. E a peça, ela vai ficar assim. Olha que show, que gracinha de mochila que ficou. Então, a parte da frente fica assim e a parte de trás aqui. Eu vou pegar as alças, né? Que já vem com o kit, porque no kit vem as alças, vem o fundo e a tampa. Vou prender aqui nesse meio. Vou pegar outra alça. Vou prender aqui nesse meio também. Ela já vem tudo pronta, né? E a mochila, olha, parte de trás, como que ela fica, e a parte da frente. Agora, o forro é opcional, vocês colocam ou não. Aí, vai de vocês. Eu gosto de colocar um forrinho, ou então aqueles sacos que a gente compra, né, de algodão. Você joga dentro da mochila e você fecha, né? Então, fica o saco aqui dentro e ela fica bem protegida. Não tem como abrir essa mochila, não tem como cair nada fora, porque tem esse fecho aqui e a tampa assim. Belezinha? Agora, vamos para as medidas. Ela ficou... da tampa, aqui, ó, do fundo pra cima, eu vou dobrar assim, fica mais fácil de medir. Então, a altura da mochila, ela ficou, deixa eu puxar esse negocinho aqui, com 0, aqui, 35 centímetros, tá bom? E a largura, aqui total, vamos colocar ponta a ponta assim, ela ficou com 35 centímetros, tá bom? O forro eu já mostrei para vocês que ele tem no total aqui 11 praticamente centímetros e aqui no total 6 centímetros. E a alça já vem no kit que ela é regulável, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aqui sobrou quase metade de cada novelo. Dá para fazer uma bolsinha menor, tá bom? Ou outra peça que você deseje. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Foi!